Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai fundo num tema importantíssimo: desastres ambientais. A ideia aqui é abrir uma verdadeira caixa de ferramentas jurídica para quem vai atuar no Ministério Público. É um assunto quente e essencial para quem está se preparando para concursos. Nós vamos destrinchar todo o arcabouço legal, as teorias e as teses mais recentes que um futuro promotor ou promotora de justiça precisa ter na ponta da língua. Para organizar o nosso papo, a gente dividiu a análise em 5 partes. Primeiro, vamos entender o que é um desastre do ponto de vista jurídico. Depois, a gente conhece o arsenal de prevenção. No terceiro ponto, vamos ver como a cidade pode ser parte da solução. Em seguida, a gente mergulha na teoria da responsabilidade e, por último, olhamos para o futuro com a litigância climática. Vamos nessa? Muito bem. Vamos começar pelo começo. A anatomia jurídica do desastre. É super importante entender que, para o direito, um desastre é muito, mas muito mais do que um simples evento da natureza. E aqui já lanço a primeira provocação. Será que desastres ambientais são só naturais? A resposta, tanto do ponto de vista jurídico quanto dos fatos, é um sonoro não. Como a gente vai ver, a ação ou a omissão humana, o que chamamos de fatores antrópicos, tem um papel central e muitas vezes decisivo nisso tudo. Para a gente ter uma base sólida, olha só essa definição legal. A instrução normativa do antigo Ministério da Integração Nacional deixa bem claro. O desastre acontece quando um evento adverso encontra um cenário vulnerável. A palavra-chave aqui, gente, é vulnerabilidade. É essa vulnerabilidade que transforma um evento, tipo uma chuva forte, numa verdadeira catástrofe. E o que cria essa vulnerabilidade? Pois é, os fatores antrópicos. A urbanização feita sem planejamento nenhum, que joga asfalto em tudo, impermeabiliza o solo, e aí a água não tem para onde ir e sobrecarrega tudo. A ocupação de áreas de risco, como encostas de morros e beira de rio, o desmatamento, que causa assoreamento, tudo isso é ação humana, que acaba potencializando as tragédias. Certo? Se a ação humana agrava o problema, o direito tem que oferecer as ferramentas para a solução, não é? Vamos conhecer agora esse arsenal de prevenção que o Ministério Público tem à disposição. A espinha dorsal do direito dos desastres no Brasil é esta lei, a 12.608 de 2012. Ela criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e organiza a atuação do poder público em 4 fases. Prestem atenção que as 2 primeiras, prevenção e mitigação, são o foco. A atuação da MP tem que ser proativa, sabe? Agir antes, para evitar que o desastre aconteça. E o mais interessante é ver como várias leis se conectam. O Estatuto da Cidade é a grande ferramenta de planejamento. A Lei de Parcelamento do Solo, que é lá de 79, já proibiu o óbvio: não se pode construir onde alaga. E a Lei das Águas vem para amarrar tudo, exigindo uma visão integrada. Um promotor de justiça precisa saber articular esses 3 pilares para cobrar uma gestão do território que realmente funcione. E isso nos leva direto ao nosso próximo ponto. Se a urbanização bagunçada é parte do problema, um planejamento urbano inteligente é com certeza o caminho para a solução. Durante muito tempo, a engenharia focou nas chamadas medidas intensivas. Canalizar rio, retificar o curso d'água. Basicamente, era uma luta para expulsar a água da cidade o mais rápido possível. A abordagem moderna das medidas extensivas, conhecidas como SUDs, é justamente o contrário. É buscar fazer a cidade conviver com a água, tentando imitar o ciclo natural da hidrologia. SUDs, ou Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável, é um conceito que todo mundo precisa conhecer. Não é só uma técnica, é uma filosofia de planejamento. A ideia é lidar com a chuva ali onde ela cai, usando parques, telhados verdes, calçadas permeáveis. É uma virada de chave. A água deixa de ser um problema a ser eliminado e passa a ser um recurso para ser gerenciado de forma inteligente e integrado na paisagem da cidade. Então, o ponto crucial é este aqui, olha que importante. A lei exige essa integração. O parágrafo 2º do artigo 42A do Estatuto da Cidade é uma ferramenta poderosíssima para o Ministério Público. Ele diz que o planejamento da cidade, o plano diretor, não pode simplesmente ignorar o planejamento das águas, que é o plano de bacia. O município não é uma ilha, gente. Ele faz parte de uma bacia hidrográfica e a gestão tem que refletir isso. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora e falar de responsabilização. Quando a prevenção falha e o dano acontece, como é que o direito entra em campo? É aqui que a gente vai ver os princípios e as decisões dos nossos tribunais superiores. Um dos princípios mais importantes do direito ambiental é esse, in dubio pro natura. O que isso quer dizer? Que, na dúvida, a decisão tem que ser sempre a favor do meio ambiente. A incerteza científica sobre os riscos de alguma atividade não pode ser desculpa para não fazer nada.
Muito pelo contrário, ela exige precaução. E vamos ver como os tribunais aplicam isso na prática. A súmula 618 do STJ é direta e reta. Quem tem que provar que não poluiu é o poluidor, e não o contrário. E tem também a tese do dano in re ipsa, ou dano presumido, que está no enunciado 51. Ela facilita muito a responsabilização, porque em algumas situações, tipo a poluição de um rio, o dano é tão óbvio que nem precisa de uma prova técnica super complexa. Aqui a gente entra numa teoria que é de uma importância gigantesca para o MP, a da justiça ambiental. Ela mostra para a gente que os desastres não são nada democráticos. Os custos ambientais, eles caem de forma muito desproporcional sobre os mais pobres, sobre as populações negras, indígenas, que historicamente foram empurradas para as áreas de maior risco. Isso é o que muita gente chama de racismo ambiental, e a atuação do MP tem que ter esse olhar social atento. E agora, a gente chega na vanguarda do direito ambiental. A litigância climática é a nova fronteira. E o bom é que já existem teses jurídicas bem robustas para a atuação do Ministério Público nessa área. Deem uma olhada nesse conjunto de enunciados. Isso aqui é munição pura para a argumentação jurídica. O enunciado 12, por exemplo, valida o uso de tecnologia como imagem de satélite como prova. Os enunciados 15 e 16 reforçam aquilo que a gente já viu, a facilitação da prova e a inversão do ônus. E o 27, então? É crucial para a área criminal, porque ele desburocratiza a comprovação de crimes ambientais. E a discussão avança para o tamanho da responsabilidade. O enunciado 30 diz que quem emite gases de efeito estufa é poluidor, e ponto. E por isso está sujeito à tríplice responsabilização. O 34 amplia o conceito de dano para incluir a dimensão climática. E o enunciado 43, esse traz um conceito fundamental, a responsabilidade intergeracional. O dano que a gente causa hoje vai ser pago pelas futuras gerações, e a reparação tem que levar isso em conta. E toda essa construção da doutrina e da jurisprudência acaba desaguando nisto aqui, o reconhecimento de um direito fundamental ao clima estável. Essa tese, que deriva direto do artigo 225 da nossa Constituição, eleva a proteção do clima a um patamar de direito fundamental. E isso abre um campo enorme para a atuação na justiça em defesa da estabilidade do nosso clima. E com isso tudo, a gente chega na reflexão final. Diante de todo esse arcabouço jurídico, de todas essas ferramentas, de todas essas teses, fica a pergunta. A pergunta que deve guiar a atuação de cada futuro membro do Ministério Público. Qual é, de verdade, o nosso papel para concretizar esse direito a um futuro com clima seguro e estável? A resposta? Bom, a resposta está na ação. Uma ação firme, técnica e, acima de tudo, socialmente consciente. Se essa nossa análise foi útil para os seus estudos, se ajudou na sua formação, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo denso e direto ao ponto como este. Um abraço e até a próxima!